Olá, tudo bem com vocês? Iniciaremos hoje um novo estudo, agora no Evangelho, e veremos as histórias que Jesus contou. Em Mateus capítulo 13, versículo 16, diz o seguinte: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É Jesus falando aos discípulos lá e fala para nós hoje também. Felizes os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Parábola. O que é isso? Você sabe o que é parábola? O que significa? Vocês são capazes de captar a mensagem de caricaturas, charge, do que ler um longo texto sobre o assunto? Apesar de ser fácil, é preciso ter inteligência, perspicácia para entender o que está por trás de cada desenho ou fala. Jesus Cristo, quando queria ensinar uma verdade, transmitir uma mensagem ou uma lição de vida, ele usava um método fácil, interessante também, mas que exigia perspicácia para alcançar o significado de cada detalhe. Não estou falando de caricatura ou quadro desenhado. Não, Jesus traçava quadros falados. Jesus comunicava a mensagem de salvação de um modo claro, simples. Ele criava histórias incríveis para transmitir o seu recado às pessoas. Jesus usou parábolas. Sei que talvez você conheça alguma parábola que Jesus contou, mas o que é parábola? Parábola vem da palavra grega parabole, que significa, de um modo geral, comparação. Podemos dizer que é o uso de fenômenos naturais e da vida humana para ilustrar verdades, realidades e ensinamentos morais e espirituais. O termo significa exatamente isso, colocar duas coisas semelhantes uma contra a outra. Significa isso mesmo, colocar duas coisas, uma ao lado da outra, para estabelecer a semelhança ou a distinção. E na parábola do semeador, Jesus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, essa é a história que Jesus contou. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ele assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus usou coisas, objetos do dia a dia das pessoas, que eram comuns ao cotidiano das pessoas. E todos entendiam sobre sementes, cultivo da terra, sobre solos. E percebemos aqui que Jesus usou 3 elementos básicos aqui: o semeador, a semente e os solos, diversos tipos de solos.
Mas Jesus queria ensinar sobre semeadura, como plantar, Jesus queria ensinar verdades espirituais. Jesus, ele estava se referindo ao reino de Deus. Vejam que é necessário interpretar a parábola, fazendo as devidas comparações. E Jesus faz isso mais à frente aqui no capítulo 13 de Mateus, os versículos 18 a 23, Jesus vai explicando aos seus discípulos o seu significado. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra? A semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Então Jesus compara com o coração da pessoa que ouve a palavra, não compreendem, o inimigo vem e arrebata essa palavra do coração da pessoa para que ela não produza nada, não cresça, não germine. E então é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso? É o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Pouca terra, não tem raiz, e sendo antes de pouca duração. E enxergando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e murcha, seca, acaba. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as riquezas, a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a explicação que Jesus deu sobre a parábola do semeador. Então é necessário interpretar a parábola. E qual era o assunto das parábolas? O reino dos céus, o amor, a graça, a misericórdia de Deus, o governo e a volta do Filho de Deus, o modo de ser e o destino dos homens. E qual era o objetivo das parábolas? Chamar os homens ao arrependimento, as pessoas ao arrependimento e à fé, e desafiá-los a modificar seus atos, a sua vida, exortá-los a seguir a Jesus e permanecerem firmes. Quais eram os ouvintes das parábolas? Homens, mulheres, crianças, pobres e ricos, marginalizados, como os publicanos, os pecadores, as meretrizes, e os exaltados pela sociedade, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, são os religiosos. Os ouvintes de Jesus já conheciam histórias. No Antigo Testamento há parábolas. Tem muitas parábolas, algumas parábolas contadas, como no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, em Eclesiastes, no capítulo 9, em Isaías, o profeta. Então, o povo, na época aqui de Jesus, eram acostumados a ouvir histórias e eram receptivos às parábolas. E Jesus, que era o mestre, ele as usou de uma maneira eficiente e colocando o reino de Deus ao lado dos fatos cotidianos das pessoas. E qual era a reação da multidão ao ouvir a mensagem de Jesus? Jesus sempre exigia a reflexão de quem ouvia as parábolas. Eles eram confrontados com os valores do mestre, do reino de Deus,
e forçados a tomarem decisões. E alguns queriam aprender, vamos dizer assim, os de boa fé, e outros zombavam e discutiam. Havia assim um contraste entre aqueles que acreditavam e os que não acreditavam, entre os seguidores e os oponentes, entre os que aceitavam e os que rejeitavam a revelação de Deus. E Jesus, ele conhecia os corações, por isso ele disse aqui: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então ele estava se referindo aos discípulos que viram e ouviram. Eles eram felizes, a todos ali, eram felizes por verem e ouvirem Jesus. E hoje nós somos discípulos de Jesus também, e nós podemos ouvir e ler a sua palavra e ver Jesus. E o Espírito Santo nos revela isso em nosso coração e nossa mente. E Jesus, ele observava, ele era um ótimo observador. E quais as figuras ou cenas do cotidiano Jesus usou em suas parábolas? Fermento, para fazer a massa crescer, ovelha desgarrada do rebanho, semente germinando, crianças brincando numa praça, dona de casa que perde uma moeda, homens fazendo negócios, trabalhadores recebendo seus salários, festas de casamento. Todas as parábolas traziam no final uma lição de vida, uma verdade ou um desafio. Mas havia duas formas de receber as parábolas de Jesus. Por causa da dureza de alguns corações, muitos não entendiam, e outros, por meio da fé e entendimento, acreditavam. E as parábolas de Jesus falam ao coração e precisam ser entendidas não só com a mente, mas com o espírito. As lições devem nos desafiar e enriquecer-nos espiritualmente. O pastor Luciraldo Castório de Carvalho, ele diz que Jesus cumpria o seu ministério pintando quadros, usando apenas as palavras. Que você compreenda, entenda a mensagem do reino de Deus e as histórias que Jesus contou. Deus abençoe.